Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. No podcast de hoje sobre a obra Estrada do Futuro de Bill Gates, eu gostaria de dar continuidade à leitura e segue a leitura. Todas essas informações estarão imediatamente à sua disposição e serão inteiramente pessoais, uma vez que você poderá explorar aquilo que lhe interessa da forma que quiser e por quanto tempo desejar. Assistirá um programa quando ele lhe for conveniente e não no horário em que convém a emissora transmiti-lo. Poderá fazer compras, pedir uma refeição, contratar colegas de hobby ou publicar informações para outras pessoas usarem, quando e como quiser. O Jornal da Noite começará na hora que você determinar, terá a duração que você desejar e cobrirá assuntos que você, um serviço que conheça seus interesses, selecionar. Poderá pedir notícias de Tóquio, Boston ou Seattle, exigir mais detalhes a respeito de uma determinada notícia ou conferir se seu comentarista favorito examinou a questão e, se preferir notícias, ser-lhe-ão entregues impressas em papel. Mudanças dessa magnitude deixam as pessoas nervosas. Todos os dias no mundo todo há gente se perguntando sobre as implicações da rede, em geral com terrível apreensão. O que acontecerá com nossos empregos? Será que as pessoas vão se afastar do mundo físico e passar a viver de forma vicária através dos computadores? O abismo entre os privilegiados e os desafortunados aumentará irreparavelmente. O computador será capaz de ajudar os desprotegidos de East St. Louis ou famintos da Etiópia. Haverá grandes desafios com o advento da rede e das mudanças que ela acarretará. No capítulo 12, comento com bastante vagar as muitas ilegítimas preocupações que tantas vezes ouço manifestadas. Já pensei nas dificuldades, mas tudo somado, sinto-me confiante e otimista, em parte porque é da minha natureza e em parte porque admiro a capacidade de minha geração que atingiu a maioridade ao mesmo tempo em que o computador. Vamos oferecer às pessoas as ferramentas para que possam comunicar-se de novas maneiras. Sou daqueles que acreditam que o progresso virá, queira você ou não, e que por isso mesmo precisamos tirar o melhor partido dele. Ainda me emociona a sensação de estar espiando o futuro e vislumbrando os primeiros indícios de possibilidades revolucionárias. Sinto que é uma sorte incrível estar tendo a oportunidade de desempenhar um papel, uma segunda vez, no início de uma mudança memorável para a nova era. Experimentei essa euforia especial na adolescência, quando compreendi o quão baratos e potentes os computadores se tornariam. O computador com o qual jogávamos o jogo da velha em 1968, e a maioria dos computadores daquela época eram mainframes, computadores de grande porte, monstros temperamentais residentes em casulos climatizados. Depois que esgotamos a verba do Clube das Mães, meu amigo de escola Paul Allen, com quem mais tarde fundei a Microsoft, e eu passamos um bocado de tempo tentando obter acesso a outros computadores. O desempenho deles era modesto pelos padrões atuais, mas ficávamos muito impressionados porque eram grandes, complicados e custavam milhões de dólares cada. Conectados através de linhas telefônicas a barulhentos terminais de teletipo, seus serviços podiam ser partilhados por várias pessoas em locais diferentes. Raramente chegávamos perto dos mainframes propriamente ditos. O tempo de computador era caríssimo. Quando eu estava no ginásio, custava cerca de US$ 40 por hora utilizar um computador em sistema time sharing, de tempo compartilhado, usando um teletipo. Em troca daqueles US$ 40, você ganhava uma fatia de preciosa atenção do computador.
Isso parece estranho hoje em dia, quando tanta gente tem mais de um microcomputador e não pensa duas vezes em deixá-los inativos boa parte do dia. Na verdade, mesmo na época era possível ter um computador próprio. Se você tivesse US$ 18.000, a Digital Equipment Corporation, DEC, fazia o PDP-8. Embora fosse chamado mini computador, era bem grande pelos padrões atuais. Ocupava um gabinete de cerca de 60 centímetros de base e 1,80 metros de altura, pesava 113 quilos. Tivemos um durante uns tempos no ginásio e mexi um bocado nele. O PDP-8 era bastante limitado. Em comparação aos mainframes que podíamos contatar via linha telefônica, na verdade, tinha menos capacidade computacional bruta do que tem alguns relógios de pulso atualmente, mas era programável da mesma forma que os computadores grandes e caros, através das instruções de software. Apesar das limitações, o PDP-8 nos permitia sonhar com o dia em que milhões de pessoas teriam seu próprio computador. A cada ano que passava, eu ia ficando mais convencido de que os computadores e a computação estavam destinados a ser baratos e onipresentes. Tenho certeza de que um dos motivos de minha determinação em ajudar a desenvolver um microcomputador é o fato de que eu queria um para mim. Na época, o software, assim como o hardware, também era caro, tinha de ser escrito especificamente para cada tipo de computador. E cada vez que o hardware do computador mudava, o que acontecia regularmente, o software precisava ser quase todo refeito. Os fabricantes de computadores forneciam alguns blocos padrão de software, por exemplo, bibliotecas de funções matemáticas, junto com a máquina, mas a maior parte do software tinha de ser escrita especificamente para resolver os problemas individuais desta ou daquela empresa. Havia alguns programas gratuitos e poucas companhias vendiam software de uso geral, porém havia poucos pacotes que pudessem comprar no varejo. Meus pais pagavam minhas aulas na Lakeside e me davam dinheiro para os livros, mas os gastos com o tempo de computador eram um problema meu. Foi isso que me levou para o lado comercial do software. Alguns de nós, inclusive Paul Allen, conseguimos arrumar emprego de programador de software iniciante. Para colegiais como nós, o salário era fantástico, cerca de US$ 5.000 por verão, parte em dinheiro e o restante em tempo de computador. Também fechamos acordos com algumas empresas, mediante os quais podíamos usar os computadores de graça se localizássemos problemas no software deles. Um dos programas que escrevi foi para a distribuição dos alunos por classes. Acrescentei algumas informações por baixo do pano e fui ser praticamente o único cara numa classe cheia de meninas. Como eu já disse, era muito difícil largar uma máquina na qual podia demonstrar meu sucesso sem a menor ambiguidade. Eu estava viciado. Paul entendia muito mais do que eu de hardware, as máquinas propriamente ditas. Um dia no verão de 1972, quando eu tinha 16 anos e Paul 19, ele me mostrou um artigo de 10 parágrafos enfurnado na página 143 da revista Electronics. Lá se anunciava que uma firma nova chamada Intel havia lançado um chip microprocessador chamado 8008. Um microprocessador é um chip simples que contém o cérebro inteiro de um computador. Pois eu percebemos que esse primeiro microprocessador era muito limitado, mas ele tinha certeza de que os chips ficariam mais potentes e que os computadores baseados em chips iriam se desenvolver. Na época, a indústria de computadores não tinha intenção de construir um computador de verdade com base no microprocessador. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Eu agradeço pela atenção de todos e até breve.